Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, permitam-me felicitar a organização deste congresso e, bem como agradecer também o lugar para estar aqui a comunicar hoje. Em segundo lugar, permitam-me saudar a ilustre plateia, bem como também os ilustres membros da mesa, onde tive a honra de estar, o nosso ilustre moderador e, em especial, permitam-me uma saudação ao Sr. Professor Dr. Manuel Alexandre Júnior, nosso querido professor na Faculdade de Grego Clássico, na Faculdade de Letras de Lisboa, nosso querido e rigoroso professor. É um gosto estar aqui hoje nesta mesa. Em terceiro lugar, irei lançar-me a esta espécie de síntese sintética, como podem ver pelo título, do tema que trago hoje, para refletir um pouco sobre a problemática dos direitos humanos em perspectiva histórica, apenas alguns subsídios para entendermos uma problemática que está hoje em dia em grande, que tem grande importância. Em discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, a 9 de dezembro de 1948, René Cassin avança com uma metáfora que se tornaria célebre no quadro contemporâneo dos direitos humanos. Apresentando o esboço da Declaração Universal, que viria a ser proclamada no dia seguinte perante a mesma Assembleia e o mundo, arquiteta os 30 artigos deste histórico documento, distribuindo-os pelas diversas partes do pórtico clássico de um templo. Do mesmo modo, e a par desta formulação que aponta para o universo religioso, os direitos humanos têm sido entendidos por diversos teorizadores como uma nova religião, que se reveste de uma sacralidade antropológica configurada acima de qualquer credo e repousando na dignidade da pessoa humana. O catálogo de direitos e liberdades salvaguardados internacionalmente a partir do histórico documento não passa ao lado da afirmação de um fundamental conjunto de liberdades, as liberdades de pensamento, de consciência e de religião, firmadas no artigo 18º com a seguinte formulação: toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Para René Cassin, num dos pilares do Templo dos Direitos, surge este mesmo artigo, em conjunto com os artigos 19 a 22, sustentando o pilar da igualdade. A iminente necessidade de salvaguarda destas liberdades no cômputo global dos direitos e liberdades estatuídos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos foi sendo, a partir de então, refletida em diversos instrumentos jurídicos de cariz internacional, bem como nos documentos constitucionais de vários Estados, como é o caso, por exemplo, da Constituição da República Portuguesa de 1976, que consagra o espírito da Declaração no que respeita à garantia da liberdade de consciência, de religião e de culto, no seu 41º artigo. No quadro teórico que defende a pertinência de uma origem religiosa para os direitos humanos, este conjunto de liberdades é fundamental, definindo-se como ponto de chegada de um percurso longo de debates e combates para o seu estabelecimento. A liberdade religiosa é, de resto, para Bento Domingos, na senda de João Paulo II, o coração dos direitos humanos. No entanto, apesar do emergente consenso resultante da Assembleia Geral das Nações Unidas no fundacional ano de 1948, de que a Declaração Universal é a Magna Carta, inúmeras aporias subsistem para a plena compreensão dos direitos humanos. No campo teórico, a temática constitui um verdadeiro desafio logo desde o seu âmago. As questões da sua definição, da sua fundamentação e da sua origem continuam suscetíveis de disputas. No entanto, a diversidade de pontos de vista que sobre ela recai é, como afirmam Kraft et al., de grande valor, uma vez que também prova que esta não se confina em dogma, antes se revela como noção fértil nas suas expressões intelectual, cultural e política. No rol destas dificuldades de circunscrição dos direitos humanos,
que do nosso ponto de vista devem ser entendidos como uma alargada constelação de temas e problemas configurados numa espécie de polimatia, aponta-se para essa origem religiosa dos mesmos, com importantes premissas na época das reformas. A busca pela liberdade religiosa, que no âmbito da história das ideias, campo em que nos sustentamos, se afirma em relação estreita com o despontar da tolerância, encontra lugar de proeminente debate por ocasião da eclosão da Reforma. No seio da República Cristiana, materializava-se o movimento de crítica ao poderio de Roma nos seus moldes institucionais e de atuação, de que há muito ganhava expressão. A Reforma afirmou-se como a grande ruptura, como relembra recentemente Porfírio Pinto, face à ortodoxia cristã, colocando em causa um vasto catálogo de procedimentos, doutrinas e condutas dentro da Igreja instituída. Como todas as grandes rupturas que derivam e resultam em alterações profundas, não só no campo em que diretamente ocorrem, no caso concreto da reforma, no campo religioso, mas propiciam alterações profundas em campos que com ele comunicam, como o político, o social, o cultural, as repercussões da reforma religiosa explotada por Lutero transbordaram em muito da taça eclesial e permearam as diversas dimensões da mundividência coetânea, com consequências alargadas no espaço e no tempo. Se, como tem sido notado, a intenção de Lutero, com o gesto da fixação das teses na porta de Wittenberg, não teria a imediata intenção de explotar o movimento reformista, a verdade é que, como o efeito borboleta, os seus resultados não demoraram a abalar a denominada cristandade, bem como o pensamento e a vivência da época. A cristandade, como a define o padre Manuel Antunes, e cito, é a comunidade de povos e nações que, professando a fé cristã e instituindo vínculos políticos, sociais e jurídicos de acordo com essa profissão, criaram a civilização e a cultura do Ocidente entre o século V e o século XVI. Fim de citação. Inicialmente sinónimo de cristianismo, o conceito de cristandade redefine-se a partir do final do século IX, ganhando desde então contornos em termos de ideal coletivo que abarcará não só a esfera religiosa, mas igualmente as esferas política e cultural, num esforço conjunto também de fazer face aos avanços sarracenos e reconquistar a coesão do espaço cristão na sequência do Grande Cisma. Erguendo-se, e diz-nos Manuel Antunes, como motor da mentalidade e da consciência comuns, fim de citação, e agora elenco 3 pontos também retirados de Manuel Antunes, muito pela ação de João VIII, a cristandade caracterizar-se-á pela sua unidade, garantida em torno de uma mesma fé, uma mesma concepção teocêntrica do mundo, uma mesma concepção de poder político, pelo seu universalismo, que dentro da unidade preserva os particularismos de raça, de sangue, de tradição, de cultura, de hierarquia, de privilégio, de reinos, de nações, e pelo seu estruturalismo, em termos de hierarquia encimada pelo Papa, representante supremo de Deus na Terra, seguido do Imperador e dos restantes corpos do denominado Sacro Imperium, mais tarde Res Publica Christianum. Até ao século XVI, esta hegemonia manteve-se pelo menos na sua forma oficial. Não quer dizer que não existissem no seu seio movimentos que colocassem em causa a sua manutenção. No entanto, estes não promoveram a cisão que emergiria da iniciativa de Lutero. Ainda recorrendo a Manuel Antunes, avaliza este pedagogo, cito, a cristandade é uma vasta comunidade de debate e de combate entre adversários, não raro irreconciliáveis, mas cuja unidade nunca é atingida nos seus fundamentos últimos. Fim de citação. A reforma viria a cindir irreversivelmente esta união. Durante o período que inaugurou a época moderna, tal como durante o século das luzes que inaugurará a contemporaneidade, Deus, o homem e a natureza encontraram-se no centro das atenções. A emergência de uma nova cosmovisão pelas descobertas científicas e pelas viagens de exploração, o movimento humanista, a reforma protestante, expressam de forma marcante o quadro de tensão e mudança coevo.
Ao homem, em particular, a modernidade viria a fornecer novos meios para apreender a sua dignidade, não apenas em conjunto com os outros homens e ser na escala dos seres, mas reconhecer-se como indivíduo, ainda que sempre parte integrante de um corpo, mas também revestido de subjetividade. Para esta renovada percepção antropológica concorreram algumas das disputas teológicas havidas no seio das reformas, com determinantes desenvolvimentos na realidade governativa. A questão da liberdade religiosa tornou-se pedra de toque neste contexto, quer pelo debate em terreno eclesial, quer na sua consequente dimensão política. De acordo com o Dictionnaire des droits de l'homme, la liberté de pensée, de conscience et de religion, c'est la liberté de croire ce que l'on veut, de s'attacher éventuellement à la religion de son choix incarnée dans un groupement religieux organisé et de manifester ce choix et cette croyance en parole et ou en acte. Le libre arbitre qui caractérise l'humain l'autorise bien sûr a reviser ses options a tout moment. A significação atual deste núcleo de liberdades, que encerra com a liberdade religiosa, ganhou contornos significativos na era das reformas. A crítica protestante à instituição eclesial e a vindicação de modos diversos de apreender e vivenciar a fé cristã abriram o imediato caminho para a ação reformante, em que se destacou, por exemplo, a questão da liberdade do cristão na interpretação das Escrituras, acabando também por preparar terreno para o debate sobre uma liberdade mais alargada no plano das consciências. A cristandade, unificada por uma mesma fé, ficaria assim posta em causa pela afirmação de uma fé diversa. As tensões imediatamente se fizeram sentir desde 1517, inaugurando um dilatado período de conflitos religiosos, em que se encontra o bem conhecido massacre da Noite de São Bartolomeu, que levaria mais tarde ao Edito de Nantes, em 1598, com a garantia da liberdade religiosa aos hugonotes franceses, mais tarde revogado. Este período é caracterizado pelo professor Viriato Sormanho Marques, que infelizmente não pôde estar aqui connosco hoje, do seguinte modo, e cito o professor Viriato: a intolerância religiosa e a vaga de fundamentalismos teológicos que durante quase 2 séculos varreram a Europa cristã permanecem em grande medida um enigma. Fim de citação. Em face do movimento de secularização e modernização do Ocidente, que se vinha gizando em simultâneo estas longas décadas de lutas religiosas não deixam de causar alguma perplexidade. No entanto, estas tensões fizeram parte de uma época em que laborava, de acordo com Vieira de Andrade, o movimento de desprovidencialização da justiça e da razão, determinante no plano antropológico para a emergência da tolerância e para a paulatina conquista da liberdade religiosa, por sua vez afirmando o homem como indivíduo dotado de uma consciência e de liberdade para elaborar pensamento e celebrar publicamente a sua fé ou a ausência dela, de acordo com as suas convicções. A separação entre a esfera espiritual e a temporal, no que dizia respeito ao governo dos homens, ganhava expressão. Cada homem não deveria ser julgado no quadro temporal pela sua consciência, por se encontrar ou não dentro de uma fé, por cumprir ou não com os seus deveres religiosos. A tolerância vem a ser a solução intermédia, a caminho da constitucionalização da liberdade religiosa, mas não deixa de ser solução deficitária, uma vez que as minorias acabariam por concitar apenas uma benevolência que corria sempre o risco de ser transitória ao sabor dos princípios das maiorias para o exercício da sua fé. A separação deveria ser total e permanente, garantida na lei. Só assim a vida, a propriedade e todos os bens temporais de cada indivíduo não se encontrariam vulneráveis a uma justiça que não era deste mundo. Como asseverou Castélio, nas palavras bem conhecidas, matar um homem não é defender uma doutrina, é matar um homem. Quando os genebrinos mataram Servetos, não defenderam uma doutrina, mataram um homem. Fim de citação.
Ainda retomando aos contributos do debate teológico das reformas e dentro do emergente terreno católico e de contra-reforma, importa referir a valorização do homem como ser intrinsecamente livre, não predestinado e igualmente digno de salvação, através das obras, naturalmente dentro da mesma fé. Nesse sentido, a Reforma Católica, por meio do Concílio Ecuménico de Trento, consagrou também uma das vias de emancipação do homem enquanto ser livre, não deixando, porém, de ressalvar uma marca humanista de equilíbrio antropológico, como assinala Luís Machado de Abreu, no que respeita à doutrina do pecado original e da justificação, vistos num extremo pelo otimismo pelagiano e no outro pelo pessimismo luterano e calvinista. Em suma, uma das origens apontadas para o florescimento daqueles direitos considerados naturais que se conjugam hoje como direitos humanos prende-se diretamente com a questão religiosa. Em tese, recorremos uma vez mais a Sormenho Marques. Cito: os atuais direitos fundamentais do homem e do cidadão, que têm consagração na maioria das constituições dos diversos Estados da comunidade internacional, foram o desenvolvimento e o esclarecimento de um direito fundamental que funcionou como um autêntico embrião de todos os outros: o direito à liberdade religiosa, ao livre e público exercício do culto de profissões de fé minoritárias, sem a perda de quaisquer direitos civis, nem qualquer espécie de segregação movida pelo Estado ou por particulares, daí decorrente. Fim de citação. Não obstante esta proposta, o debate em torno das origens e dos fundamentos dos direitos humanos tem sido alargado, profícuo, mas unissonamente inconclusivo, como referimos inicialmente. Em conjunto, não se deve obnubilar a forte dinâmica política e de poder que as guerras religiosas carregavam igualmente no seu bojo, pelo que uma leitura unívoca da questão tão complexa que ousámos apresentar nos seus mais largos traços em tão breve tempo, nunca será suficiente. A distinção entre os campos político e religioso acabou por encontrar nesta época um dos seus momentos fulcrais de destrinça, para a qual teve notória influência um movimento que levou à eclosão das reformas, que a partir do interior da teocracia medieval, constituída pela união, universalismo e hierarquização dentro da mesma fé instituída, fez derruir o edifício medievo da cristandade. Abertos caminhos aos homens para aderirem no seu exterior aos comandos até então limitados à sua consciência, o entendimento em sociedade teria de passar pelo respeito na fé individual de cada um e de todos e, naturalmente, pela salvaguarda da vida e da propriedade perante a questão religiosa, pela via de uma política de desacralização da razão e da justiça, via esta que viria paulatinamente e em sentido contrário a sacralizar a dimensão humana e a cidade dos homens, com todas as consequências de enorme valor para a afirmação dos direitos humanos, ou também menos meritórias, que lhe conhecemos. Como nota final, queremos dar conta que neste ano de comemorações sobre os 500 anos das teses, se realizou no passado mês de maio, em Nova Iorque, uma jornada internacional exclusivamente dedicada à relação da temática dos direitos humanos com a reforma. O encontro intitulado The Protestant Reformation and Human Rights reuniu diversos especialistas e procurou compreender qual o valor do movimento iniciado por Lutero para a compreensão do atual tema dos direitos humanos, em que medida influenciou o seu significado atual e se foi ou não determinante para a sua construção. A compreensão da temática dos direitos humanos em perspectiva histórica e a sua origem religiosa tem sido uma constante, apesar das críticas. Se não é adequado afirmar-se a sua decorrência direta de determinados enquadramentos históricos, não se pode, porém, descartar certa influência na elaboração de conceitos tão complexos como este que temos em apreço. Muito obrigada.